Os tripulantes de tanques alemães na Segunda Guerra Mundial não viam todos os Sherman como uma ameaça igual. No verão de 1944, eles já tinham aprendido que uma versão do Sherman podia mudar toda a batalha. Parecia o mesmo tanque americano cruzando a Normandia, mas este trazia o canhão britânico de 17 libras capaz de ameaçar Panthers e Tigers de forma que o Sherman padrão não conseguia. Esse era o Sherman Firefly, e quando as tripulações alemãs entenderam o que o cano longo significava, passou a ser o tanque que mais queriam destruir. As unidades britânicas e da Commonwealth não tinham apenas Fireflies, usavam tropas mistas, com Shermans comuns ou Cromwells e menos Fireflies. Então, em qualquer confronto, geralmente havia um tanque que carregava o verdadeiro poder antitanque da tropa. Se destruíssem um Sherman comum, a tropa ainda podia lutar, mas se destruíssem o Firefly, você eliminou o único veículo capaz de perfurar a blindagem alemã pesada antes que ele te atingisse. Para entender por que o Firefly virou alvo alemão tão rapidamente, é preciso saber o que os britânicos buscavam resolver. Em 1944, o Sherman já era um tanque confiável e familiar em serviço britânico e da Commonwealth. Ele era mecanicamente comprovado, disponível em grande quantidade e fácil de manter em operação, mas a confiabilidade não era o problema. O verdadeiro problema era o poder de fogo. Contra a infantaria, canhões antitanque, posições de campo e veículos mais leves. O canhão padrão de 75 mm do Sherman era útil e versátil contra Panthers e Tigers, especialmente de frente ou a longas distâncias. Era uma resposta menos reconfortante. Os britânicos precisavam de algo integrado ao sistema Sherman, mas que desse às tripulações muito mais poder de fogo. Quando a blindagem pesada alemã apareceu, foi aí que o Firefly entrou em cena. Era uma solução temporária, mas extremamente importante. Um Sherman adaptado para o canhão britânico de 17 libras, o melhor entre os aliados até o Pershing, com canhão de 90 mm, entrar em combate no início de 1945. O canhão de 17 libras não era um canhão antitanque comum. Com 762 mm e 55 calibres de comprimento, era um canhão de alta velocidade capaz de disparar vários tipos de munição. Alto explosivo, HEAT e, mais importante, projéteis perfurantes de blindagem. Com munição APCBC padrão, ele podia penetrar aproximadamente de 120 a 140 mm de blindagem a 1.000 metros. E com o revolucionário projétil APDS, a velocidade na boca do cano saltou para cerca de 1.200 metros por segundo, aumentando a penetração para cerca de 200 mm em distâncias de combate. Na prática, isso significava que ele podia derrotar qualquer tanque alemão em serviço na época, incluindo o Pantera e o Tigre. O canhão ficou pronto cedo, mas colocá-lo em uma torre foi a parte difícil. Uma arma tão longa e pesada não foi projetada para caber dentro de um tanque convencional. O sistema de recuo foi redesenhado, a culatra reposicionada e o armazenamento de munição reorganizado ao redor dela. Esses desafios de engenharia atrasaram sua integração nos tanques, então os britânicos adotaram soluções provisórias. O tanque que mais utilizou o canhão de 17 libras foi o Sherman Firefly, que fez mais do que apenas aprimorar um Sherman. O impressionante era que o Sherman nunca foi feito para suportar uma arma assim. O canhão de 17 libras era grande, pesado e difícil de encaixar na torre existente, então transformar um Sherman padrão em um Firefly não era simplesmente trocar o canhão. A torre foi bastante modificada, a posição do atirador eliminada para dar espaço à munição e a metralhadora frontal retirada com o local blindado. A tripulação caiu de 5 para 4 homens. Dentro da torre, o sistema de recuo foi redesenhado, a culatra girada e um compartimento traseiro adicionado como contrapeso para equilibrar o cano longo, mudando o papel do Sherman nas batalhas de tanques. Ele transformou um tanque médio confiável, dando-lhe capacidade para enfrentar as elites blindadas da Alemanha de forma mais equilibrada, às vezes até parando um Tiger de frente. No entanto, o APDS não estava isento de desvantagens. Embora pudesse alcançar números impressionantes de penetração, ele carecia de precisão, especialmente a longas distâncias. Seu núcleo subcalibrado de 50 mm, embora rápido e afiado, tinha menos efeito pós-penetração do que as munições APCBC, que eram mais estáveis. Apesar das desvantagens, a fórmula era simples: canhão potente, plataforma comprovada e munição capaz de furar as melhores blindagens alemãs. Essa combinação fez do Firefly um dos poucos tanques aliados em 1944 que podiam enfrentar de igual para igual a elite blindada da Alemanha e ter uma chance real de vencer. O Firefly era perigoso porque os britânicos instalaram um canhão antitanque potente em um tanque não projetado para isso. Foi uma improvisação, mas extremamente eficaz. Essa eficácia mudou o papel que o Firefly desempenhava dentro de um pelotão.
Um pelotão britânico não deveria ter só Fireflies. No início do período da Normandia, a formação normal era de 3 Shermans padrão de 75 mm e um Firefly. Isso mostrava que o Firefly não fazia tudo, mas era o especialista, único tanque do pelotão capaz de enfrentar os blindados alemães pesados, criando uma tática simples. Se fosse um artilheiro alemão e visse vários Shermans, quase todos seriam normalmente perigosos, mas um se destacava. Um deles tinha o canhão mais perigoso, capaz de te matar antes do fim da luta. Por isso, o Firefly era tão importante, além de seu número. Havia menos deles, mas eram essenciais para dar à tropa vantagem anti-tanque. Porém, o Firefly não era uma solução perfeita, pois seus pontos fortes traziam compromissos reais. O canhão de 17 libras era ótimo contra tanques, mas inicialmente carecia de munição altamente explosiva e eficaz, tornando-o menos útil que o canhão padrão de 75 mm. O Sherman era usado principalmente contra infantaria, edifícios, artilharia e veículos levemente blindados, os alvos mais comuns enfrentados pelas tripulações de tanques. O Firefly não era o Sherman ideal para qualquer tarefa, mas era essencial contra blindados inimigos, tornando ainda mais importante preservá-lo. Depois veio outro problema. A maior força do Firefly era impossível de esconder. O longo canhão de 17 libras dava vantagem ao tanque, mas também lhe dava um perfil que se destacava imediatamente. Em um campo onde equipes liam silhuetas rapidamente, aquele canhão já revelava o tipo de tanque. Após as equipes alemãs aprenderem a reconhecê-lo, o Firefly deixou de ser só mais um Sherman e virou alvo prioritário. É aí que a história fica ainda mais interessante, porque os britânicos criaram um tanque poderoso o suficiente para mudar a luta, mas visualmente também criaram um alvo. No começo dos combates na Normandia, as equipes do Firefly pouco se preocupavam em esconder o canhão. Porém, com o avanço da campanha, ficou claro que o cano longo praticamente revelava qual Sherman tinha o canhão de 17 libras. Após isso, as equipes passaram a se adaptar em campo, sem alterar o poder de fogo do tanque, mas tentando ocultar a característica que o tornava valioso. O truque mais comum era simples, inteligente e muito revelador. As equipes instalaram um falso freio de boca mais ou menos na metade do cano, de modo que a parte traseira visível parecia ter o comprimento de um canhão Sherman normal de 75 mm. Depois, a parte dianteira do cano era pintada com tinta branca para criar um efeito de contrassombreamento, fazendo com que ela se misturasse e reduzisse seu impacto visual à primeira vista. O objetivo era dificultar a identificação nos segundos iniciais, antes que um artilheiro inimigo percebesse e priorizasse o alvo. Isso te diz tudo sobre o papel do Firefly na batalha. Seu canhão oferecia às tripulações britânicas a melhor chance contra os tanques pesados alemães, mas também atraía a atenção inimiga ao ser identificado. A camuflagem não era só estética, mas essencial para a sobrevivência, permitindo ao Sherman sobreviver mais tempo e atacar primeiro. E havia outro aspecto nisso. O Firefly já era mais difícil de manusear do que um Sherman padrão. Em algumas situações, o cano longo exigia atenção constante ao se mover por cercas vivas, vilarejos, árvores ou estradas estreitas. O clarão do 17-pounder era tão forte que as tripulações precisavam piscar ao disparar. Após alguns tiros, a vegetação à frente do tanque podia pegar fogo. Então, este não era um veículo especializado discreto. Era uma máquina poderosa, desajeitada e chamativa que recompensava boas tripulações, mas também punia erros, e o Firefly conquistou essa reputação da maneira difícil, em combate. Durante a campanha da Normandia, centenas de Fireflies já tinham chegado ao 21º grupo de exércitos. Quando os combates começaram, foram distribuídos entre as formações britânicas e da Commonwealth no setor britânico, fazendo com que as tripulações alemãs enfrentassem o mesmo problema repetidamente. Um grupo familiar de Shermans, mas com um veículo, equipado com o maior poder de fogo anti-tanque da tropa. Os Fireflies atuaram nas batalhas iniciais da Normandia, incluindo os combates perto de Brayville em junho. Então, em 7 de junho, perto de Buran e Orty, os Shermans canadenses dos fuzileiros Sherbrooke encontraram a 12ª Divisão Panzer SS em um dos primeiros grandes confrontos de tanques após o dia D. Foi um combate brutal e caótico, e os Fireflies estavam entre os tanques destruídos. Isso lembra que, apesar do poder de fogo extra, o Firefly mantinha as mesmas limitações de proteção do Sherman padrão. Alguns dias depois veio Villers-Bocage. Em 13 de junho, no meio do famoso 17 libras. Mesmo em uma das ações blindadas alemãs mais violentas na Normandia, o Firefly mostrou por que era importante.
Ele permitiu que a tripulação de um Sherman revidasse com força contra um Tiger em meio ao caos. Então veio Linguevre, em 14 de junho, uma das demonstrações mais claras do que um Firefly podia fazer. Quando teve o primeiro tiro limpo, o sargento Wilfred Harris posicionou seu Firefly dentro da vila, enfrentou ataques sucessivos de Panthers e, ao final do combate, havia destruído 5 Panthers com 5 disparos. Esse é o tipo de resultado que torna a prioridade de alvo do inimigo brutalmente simples. Deixe um Firefly vivo e ele pode destruir um contra-ataque em minutos. Em 18 de julho, durante a Operação Goodwood, o Firefly estava se mostrando eficaz mesmo contra uma oposição mais pesada, como os Fireflies dos Coldstream. Os guardas enfrentaram o Tiger II pela primeira vez em combate, e o tenente Malcolm Locke foi reconhecido como o primeiro comandante de tanque a destruí-lo em ação. A essa altura, o Firefly já não era apenas uma conversão engenhosa, ele já havia mostrado que podia ameaçar os blindados alemães mais pesados que apareciam no campo de batalha. Então veio a prova mais famosa de todas, a Operação Totalise, em 8 de agosto de 1944. Em Saint-Aignan-de-Cramanil, Fireflies britânicos e canadenses emboscaram um contra-ataque alemão e destruíram ao menos 4 Tigers. Na mesma ação, Joe Ekins destruiu 3 Tigers em 12 minutos e depois um Panzer IV antes de seu tanque ser atingido. A luta está relacionada à morte de Michael Whitman e, independentemente da opinião sobre o tiro, o ponto principal permanece. Os Fireflies foram cruciais para deter um forte avanço blindado alemão quando os alemães precisavam dos Tigers para recuperar o controle. E o histórico do Firefly não parou por aí. Um dos exemplos mais claros é Carol, um Firefly que apareceu antes do dia D, depois perto de Breville, e mais tarde durante a Operação Totalise, onde foi creditado por destruir um Tiger e um Panther, entre os dias 11 e 12 de agosto antes de seguir pela Market Garden e cruzar a ponte de Nijmegen em 21 de setembro. Isso mostra que o Firefly não foi útil apenas em momentos isolados de destaque, ele continuou relevante campanha após campanha. A história do Firefly não é só sobre um canhão melhor, mas sobre como um tanque improvisado ficou tão importante que mudou o comportamento do inimigo. Os britânicos usaram um chassi americano confiável e instalaram um canhão capaz de enfrentar os melhores blindados alemães. E ao fazer isso, eles criaram algo em comum, um Sherman que não podia ser ignorado, e um tanque tão perigoso que, quando as tripulações alemãs o entenderam, mudaram seu alvo para destruí-lo primeiro.